Olá, queridos, meus queridos irmãos. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma dor, uma doença, um estágio que chama-se suicídio. Então, eu sei que a gente pensa assim: eu não preciso saber sobre esse assunto, porque esse assunto nunca vai ser necessário para mim. Às vezes, você pode não precisar desse assunto para você, mas pode ser que esse conhecimento seja necessário para você ajudar alguém que esteja precisando dessa ajuda. Então, fica aqui junto com a gente, ouve um pouquinho do conhecimento que eu vou transmitir a você. Claro, vamos falar sobre diversas coisas e todo o ensinamento ele é importante. E o assunto principal é sobre o suicídio. Bom, nesse momento é sábado, 17 de setembro, 3h03 da manhã. Irmão, por que você está gravando isso esse horário? Eu ainda estou sofrendo um pouquinho com a questão do fuso horário, da viagem de Peru para cá, para o Brasil, né? Do Brasil para lá e de lá para cá. E tantas coisas, tão intenso tudo que eu vivi, que eu vivenciei. Mas depois eu vou trazer esse assunto para a gente conversar um pouco. Esses dias eu vou me esforçar para gravar mais, para trazer mais conhecimento, fazer lives, então a gente vai estar junto. Bom, porque a necessidade de, nesse momento, falar sobre algo que é tão delicado e é tão forte ao mesmo tempo, né? Essa questão do suicídio. Bom, primeiramente, eu prestei um atendimento ontem e esse atendimento que eu prestei me trouxe muito aprendizado, muito ensinamento e me transmitiu a importância desse assunto. Porque é um mal que acontece silenciosamente e as pessoas não conseguem perceber. Às vezes esse mal ele vai se instalando de uma forma tão sutil que a pessoa não consegue sentir e perceber que está acontecendo. É algo que chega tão suave e eu posso dizer assim que é uma armadilha silenciosa e quando você percebe, já foi, já fez a besteira. Então, esse áudio que eu estou gravando, ele vai chegar nas pessoas que precisam ouvir. Não só nas pessoas que estão passando por essa problemática, mas também as pessoas que precisam desse conhecimento. E é uma ferramenta que trabalha ancorada com os seres de luz. Então, todos que precisarem, ou a grande maioria que precisarem e se darem essa oportunidade, vão chegar a esse áudio. Então, por isso a importância dele. Se você, durante esse conhecimento que eu estou transmitindo, se você identificar que tem alguém que possa estar precisando ouvir tudo isso, você pode transmitir, enviar para a pessoa ouvir, para ela ter um pouco de noção do que acontece por trás do invisível, que é onde acontece a mágica e é também onde acontecem os grandes aprisionamentos. É na ilusão, no que é oculto, no que é silencioso. E por isso que é importante a gente conversar sobre tudo isso e transmitir esse conhecimento a todos. Bom, eu prestei um atendimento ontem e esse atendimento ele foi a uma moça que se tornou minha amiga e ela há muito tempo vem sentindo, sabe, perdendo o ânimo, perdendo a vitalidade, perdendo a vontade de viver e sofrendo muito com esse mal. E as oportunidades que eu tinha de conversar com ela, ela sempre me dizia assim: irmão, eu tô sentindo que o meu tempo tá acabando. Ela dizia isso, né?
Ela sempre dizia isso. Eu estou sentindo que o meu tempo está acabando. Aí eu dizia para ela assim, mas viver é tão belo, é tão bom, por que você pensa assim? Ela dizia que ela não sabia o que era, mas que ela sentia que algo dentro dela, dentro do coração dela, dizia para ela que o tempo dela estava acabando. Então a gente foi conversando e essa irmã participou de algumas sessões de cura junto comigo e recente ela passou por uma sessão de cura, que foi um atendimento, não foi numa sessão cheia de gente, foi um atendimento apenas com ela e uma outra pessoa. E esse atendimento, ele foi algo assim tão importante, porque ela conseguiu se conectar e ver o que estava acontecendo com ela. E dentro daquele campo elevado da frequência energética, a gente conseguiu avaliar, analisar, e ela conseguiu ver e perceber que o gatilho que tinha disparado para fazer com que ela sentisse o desejo de tirar a própria vida, de perder a vontade de viver, estava ligado ao suicídio de uma amiga dela. Então, desde que a amiga dela se suicidou, ela começou a sofrer essa influência do suicídio. E aí é onde entra a grande chave e o grande segredo disso tudo. Boa parte dos seres que estão nesse momento encarnados no planeta são seres que optaram por passar pela transição da Terra. Os que optaram por não fazer parte, por não participar da transição do nosso planeta, já saíram do planeta. E alguns ainda estão saindo aos poucos, mas a grande maioria que está aqui são seres de luz que vieram de vários orbes, de várias galáxias, de vários sistemas, para participar desse momento da ascensão do planeta. E a grande entrância ou a entrada de luz fotônica 5D no campo do nosso planeta está impulsionando para que desbloqueie algumas habilidades nossas. Então, o que a gente pode dizer com tudo isso? Que boa parte dos seres humanos que estão encarnados nesse momento no planeta estão se tornando médiums, né? Digamos assim, que é a forma como é chamado quem tem essas habilidades especiais, que consegue perceber as frequências energéticas e que consegue se comunicar com frequências dimensionais mais elevadas. Então, o que está acontecendo naturalmente? Nós, que estamos encarnados nesse momento no planeta, estamos passando a desenvolver habilidades que há um tempo atrás nós não tínhamos. Então essas habilidades estão fazendo com que o nosso corpo, a nossa merkaba, a nossa nave, se comporte como se nós fôssemos médiums, sentindo mais as energias, percebendo mais o outro lado do véu, as dimensões mais elevadas acima, né? Por exemplo, como a quarta dimensão. Porque a quarta dimensão nada mais é do que o mundo espiritual. E por conta de se tratar do mundo espiritual, lá estão os seres que estão desencarnados. E muitos desses seres, por estarem numa frequência dimensional acima da frequência dimensional que nós estamos, da 3D, né, que é a terceira dimensão, o mundo espiritual ele consegue enxergar, sentir, perceber o mundo inferior, ou a dimensão inferior que está abaixo. Então, o que isso quer dizer? Que quem está na quarta dimensão consegue sentir, ver, perceber, interagir com a terceira dimensão.
Então, pelo fato deles conseguirem interagir com a terceira dimensão, em muitos dos momentos eles buscam se conectar energeticamente, espiritualmente, telepaticamente, emocionalmente com os seres que aqui estão. Então, nós podemos dizer assim que estamos cada vez mais ligados por essa frequência energética, essa intenção, por esse campo que antes era quase imperceptível. E agora nós passamos a perceber cada vez mais pelo aumento na nossa capacidade intelectual, espiritual, emocional. Então, tudo isso começa a mudar por conta de todas essas mudanças que estão acontecendo no campo do planeta. A partir do momento que o nosso planeta deixa de ser um planeta de terceira dimensão e começa, quer dizer, não começa, né? Já avança mais dentro desse movimento de mudança para a quinta dimensão, nós já conseguimos elevar ou nos elevar, começar a nos conectarmos nesse campo que é cada vez mais energético do que físico, ou seja, cada vez mais espiritual. Quando a gente fala de energia, de frequências energéticas, nós estamos falando de espiritualidade profunda, né? Digamos assim, não essa superficial. Então, é isso que nós estamos vivendo nesse momento. E aí a gente passa a viver cada vez mais ligado e conectado a essas influências espirituais desses seres que ainda estão na quarta dimensão. A quarta dimensão é um mundo espiritual, né? Muitos dos seres ainda estão. Claro, nós sabemos que já está acontecendo a limpeza nessas faixas dimensionais, mas tudo ainda está em curso, muita coisa ainda está acontecendo. Mas aos poucos, pelo fato do véu estar se afinando cada vez mais, nós estamos ganhando essa capacidade e aos poucos também ganhando o entendimento da existência de tudo isso. E esse entendimento cada vez mais necessário, justamente pelo fato de nós podermos nos conectarmos conscientemente a tudo isso. Isso é importante nesse momento, a gente ganhar essa percepção e ganhar essa consciência. Então, devido a todo esse movimento que eu expliquei para você, a gente passa a ficar mais sensível emocionalmente, energeticamente, telepaticamente, espiritualmente, a tudo isso que até um tempo atrás, uns dias atrás, era invisível pra gente. Então a gente começa a sentir, começa a perceber tudo isso de uma forma muito sutil. Tão sutil que para aqueles irmãos que ainda estão desatentos, ainda passa despercebido. Mas para aqueles que começam a prestar atenção, que começam a estudar sobre a espiritualidade, a buscar conhecimento, isso tudo começa a ficar cada vez mais visível e perceptível. Então, é importante que a gente dê atenção para esses detalhes, porque muitas das vezes os sentimentos que a gente está sentindo não são nossos. Isso é muito importante. E muitas das vezes os sentimentos que nós estamos sentindo não são nossos. Por isso que nesse momento é muito importante que a gente passe cada vez mais a nos observarmos. Como é que é esse processo, irmão Gleides, de nos observarmos? Tipo, poxa, peraí, agora há pouco eu estava feliz. O que foi que aconteceu que de repente eu fiquei triste? O que foi que me transmitiu essa tristeza momentânea? Deixa eu avaliar, deixa eu analisar. Ou seja, você, nesse momento, é necessário que você se torne o seu próprio psicólogo, o seu próprio analista, que você olhe para dentro de você, para você poder conseguir enxergar e perceber coisas que às vezes, que antigamente passava despercebido, né?
É aquilo que eu sempre costumo dizer. Nós temos essa nave, que é esse corpo humano, que é um corpo super inteligente, que faz muitas das coisas sozinhas, como exemplo, por exemplo, respirar, o coração bater. Você não dá o comando para que você respire. A Merkaba, a sua nave, faz isso sozinho. Você não dá o comando para a sua Merkaba respirar, para o seu coração bater. Ela faz isso sozinha. Então, tem vários sistemas que envolvem o seu ser, o seu corpo, a sua consciência, que trabalha dessa forma, no piloto automático. Então, não foi dado manual de instrução, pelo menos que eu saiba não, nem para mim, nem para você aprender a pilotar essa nave aí, né? Então, qual é a forma que nós vamos utilizar para a gente poder aprender a pilotar essa incrível nave que é a nossa Merkaba, o nosso corpo humano? É observando. Então, é necessário que você se observe cada vez mais para você poder sentir, perceber e saber o que está acontecendo ao seu redor e assim aprender de que forma a sua nave funciona. Então, se não houve nenhum fato que tenha acontecido ao seu redor, que tenha te transmitido o sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, aí você começa a observar. Aí você diz, opa, peraí, não teve nenhum fator que seja responsável pelo fato de eu estar me sentindo irritado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você sobre isso, né? Que é algo muito pessoal meu, mas às vezes, hoje já é bem mais raro do que antes, mas às vezes eu me pego irritado. Aí eu digo, opa, peraí, eu tô irritado, o que foi que aconteceu? Aí eu vou analisar, e aí vou buscar investigar para descobrir o que foi que me deixou irritado. Às vezes foi um fator, um ato, alguma coisa que aconteceu ao meu redor que me chateou. Às vezes eu vejo que, na grande parte, né, das vezes, são bobagens, são besteira, alguma coisa que eu vi ou alguma coisa que eu assisti que instalou em mim aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de mágoa, em muitos dos momentos aquele sentimento de tristeza. É por isso que eu digo que é importante a gente avaliar tudo que a gente acessa, porque essas coisas estão aí o tempo todo sendo instaladas na gente, sem a nossa permissão, sem o nosso desejo, e são coisas que vão pesando na nossa mochila. E chega um momento que a gente já se vê cansado, né? Tanta coisa que a gente está carregando desnecessária. E aí é necessário a gente soltar esse peso, a gente soltar essas coisas. Então, hoje, cada vez mais é necessário a gente se avaliar, a gente se analisar, a gente se observar. Então, você percebeu que não houve nenhum fator físico que interferiu para você estar triste, magoado, chateado, ou para perder a vontade de viver? Tem alguma coisa acontecendo. Existe alguma influência energética que está acontecendo ao seu redor para fazer com que você esteja carregando aquele sentimento de tristeza profundo. E aí você vai mergulhando nesse processo de analisar, de avaliar, para você buscar investigar cada vez mais aquilo que está acontecendo. No caso dessa minha amiga, o que aconteceu? Uma amiga dela se suicidou. E como nós todos estamos nos tornando médiums, e ela já tem uma mediunidade bem avançada, a amiga que está do outro lado, mas está sofrendo, sempre busca se conectar a ela telepaticamente. E ela tem recebido essa influência energética, esse sentimento que a amiga está transmitindo lá do outro lado. Só que aí é onde entra o grande problema disso, né? Que não é só esse agravante. Porque só um agravante como esse é resolvido com algumas consultas terapêuticas, o terapeuta fazendo a pessoa se conscientizar de que houve uma separação ali, de que a amiga foi e ela fica, né? Qual é o outro agravante? Dentro dessa sessão que eu ministrei para essa amiga, foi identificado junto a ela a presença de um obsessor.
E à medida em que a gente foi avançando dentro do atendimento, ela percebeu a presença desse obsessor. E eu fui orientando ela foi em transe, ela foi vendo e foi me falando o que estava acontecendo. E ela me falou, eu pedi para que ela olhasse nos olhos dele e me dissesse o que ela estava vendo. E ela foi revelando. Depois eu pedi que ela olhasse aos pés dele e ela foi me contando o que ela estava vendo. A priori ela ficou com muito medo, ficou muito assustada com todo aquele processo, mas eu expliquei para ela que ali nada poderia acontecer, que nós estávamos com proteção e amparo espiritual para estar fazendo aquilo, e a gente foi avançando. Então chegou um determinado momento em que ela conseguiu perceber que ele era um reptiliano, que estava ali. E ele começou, quando ela conseguiu perceber e ver que era um reptiliano, ele meio que se revoltou. E aí começou a xingar e a falar um monte de coisa, dizer que ia matar ela, que ela não ia escapar, coisa do tipo. E dentre dos sintomas que ela costumava sentir, ela costumava acordar sentindo o sabor de sangue na boca, ela costumava sonhar que estava em cemitério, coisa do tipo, sabe? Coisas aterrorizantes. E todas essas coisas eram gatilhos que iam limando a vitalidade dela. Então, dentro do atendimento, a gente foi conversando, eu fui explicando, mostrando para ela tudo aquilo que estava acontecendo. E antes de chegar nesse processo dela conseguir ver esse obsessor que estava ali armando tudo para ela, dentro dessa cerimônia de cura que foi realizada, ela foi conduzida pelos arcturianos para sentir como seria se ela tirasse a própria vida dela. Então teve um momento em que ela descreveu que ela estava dentro do caixão, ela viu a tampa do caixão sendo fechada, ela sentiu o cheiro da terra, ela sentiu o frio de estar ali embaixo, e de repente ela começou a ver o corpo dela todo secando, tipo mumificando, sabe? E ela me descreveu que à medida em que ela foi vendo o corpo ressecando, definhando ali dentro, ela foi sentindo toda aquela dor. Foi muito forte isso, porque foi um momento em que ela chorou muito, sentindo muita dor, em que ela estava passando por esse processo. Então, olha como a espiritualidade é linda e é perfeita. Você imagina para uma pessoa que está pensando em tirar sua própria vida, que chega a verbalizar que o tempo dela está acabando, de repente ela ter a oportunidade de, em vida, sentir a morte, ver como é, sentir, perceber como é, se ela escolher fazer aquilo que já está quase que certa de que vai fazer. Então para ela foi um processo muito forte, e que depois ficou muito visível que aquilo tudo não era dela, que ela estava sendo influenciada por um ser da quarta dimensão, que estava tentando puxar ela lá para o outro lado. Então, dentro desse processo, para a gente resolver o problema, foi feita uma quebra de pactos. Eu conduzi ela a fazer uma quebra de pactos, e dentro dessa quebra de pactos, ela lentamente começou a perceber aquele ser que era um obsessor que estava por ali, se afastando lentamente. E à medida em que ele foi se afastando, ela foi sentindo mais alívio, parou de sentir aquela pressão, parou de sentir aquele desconforto, tudo aquilo que estava afagando, pressionando, apertando o coraçãozinho dela. E aos poucos, ela foi se restabelecendo. Quando terminou a sessão e nós fomos conversar, ela descreveu tudo isso que eu estou transmitindo a vocês, e boa parte
foram percepções minhas durante o processo. Então, assim, o que é que eu quero mostrar para vocês? Em muitos dos momentos, as pessoas que se suicidam, elas se suicidam, decidem tirar suas próprias vidas da noite pro dia. Da noite pro dia. E num ato impensável. Depois que vai, quer voltar e não tem como voltar. Geralmente o arrependimento ele é muito forte, porque as pessoas que decidem tirar suas próprias vidas não sabem o que vão enfrentar do lado de lá. E aí, essa minha amiga me perguntou assim: irmão, por que eu senti tanta dor? Por que eu senti e eu vi meus ossos secando, e eu senti o cheiro, e eu senti os bichos andando no meu corpo, e eu senti o frio, o gelo? Por que eu senti tudo isso? Aí eu expliquei para ela. É assim que funciona. Quando você faz o seu planejamento encarnatório ou encarnacional, é planejado que você viva até uma determinada idade. Digamos, vou me colocar aqui como exemplo. Digamos que o irmão Gleidson encarnou predestinado a viver até seus 90 anos. Hoje estou com 39 anos, né? Então, digamos que dentro desse processo, se eu decido interromper a minha vida com 39 anos, ou digamos que eu decida interromper a minha vida com 40 anos, né? Se eu decidir interromper a minha vida com 40 anos e estava predestinado para eu viver até 90, então nós temos aí 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então isso quer dizer o quê? Que eu teria que passar 50 anos com o meu espírito lá no umbral, mas ainda vinculado ao meu corpo físico. Então nesse período de 50 anos, eu vou sentir o frio que o meu corpo vai sentir. Eu vou sentir a dor. Eu vou sentir o calor. Eu vou sentir os bichos. Eu vou sentir o corpo apodrecendo. E o cheiro e todo aquele processo. O espírito ele fica preso ao corpo através do perispírito até vencer aquele prazo que estava predestinado inicialmente para que aquele ser ficasse vinculado àquele corpo. Então, quando um ser humano decide interromper a vida, esse é o preço a pagar. Esse é o preço. Essas informações que eu estou passando, elas são tão importantes porque isso faz com que, se alguém aí do outro lado da linha está pensando em fazer isso, eu já digo, não faça isso. A vida é tão bela, as coisas já estão melhorando. Para que sofrer? O que nos faz sentir em muitos dos momentos esse desejo de acabar com a própria vida são situações momentâneas. Coisas que vêm e que depois vão. Às vezes, grande parte do que faz isso são as decepções amorosas. Pelo menos de acordo com os estudos, a maior parte da causa do suicídio são decepções amorosas. Então, às vezes, por uma tristeza, por algo momentâneo, a pessoa toma uma decisão sem pensar, sem refletir, sem analisar e sem saber qual é o preço que se paga. Tudo tem um preço, tudo tem uma consequência. Eu tenho plena certeza que agora, você, diante desse conhecimento, você vai estar preparado para conversar com alguém que esteja passando por uma grande decepção. Porque às vezes, foi aquilo que eu falei, é uma morte silenciosa. A pessoa está ali, já sentindo aquele desejo, movido
pela tristeza, às vezes é movido por dívidas, às vezes é por desgosto, às vezes é por vários outros fatores. Em muitos dos momentos é pela perda de um ente querido. Aí aquela tristeza extrema vai machucando, vai magoando ao ponto de fazer com que a pessoa comece a pensar nessas coisas. E do lado de lá, o que mais tem são seres da não-luz trabalhando para tentar influenciar os seres encarnados a gerarem essa dor extrema. Por quê? Porque eles se alimentam disso. Eles se alimentam dessa dor. A dor do suicídio, ela é totalmente diferente da dor de um desencarne normal e natural. Ou seja, de uma pessoa que morre naturalmente. É totalmente diferente. É uma dor... A dor do suicídio é uma dor totalmente envolta de um sofrimento tão grande e de uma energia de trevas tão pesada. É como se a pessoa estivesse assinando um documento, se matriculando numa vivência de sofrimento, digamos, no exemplo que eu usei de mim mesmo, né? Por 50 anos, assinando um termo de sofrer 50 anos na mão da dor. Então olha só, quão grave é tudo isso. Quão grave. E aí dentro de tudo isso que eu estou contando, que eu estou explicando, tem várias etapas, várias facetas e várias situações que envolvem tudo isso. Que é um conhecimento válido para todas essas situações. Primeiramente, você aprendeu hoje aqui comigo de que forma que nós estamos ficando cada vez mais telepáticos, né? Assumindo nossos poderes de sentir, de perceber os campos vibracionais, as energias. Então você aprendeu isso. Nós aprendemos também sobre de que forma que essa comunicação das dimensões superiores, mais elevadas, está se dando com o ser humano encarnado agora, cada vez se tornando mais evoluído, mais conectado às frequências energéticas, aos sentimentos. Então, foi um conhecimento importante por esse lado também. Por outro lado, você agora já tem conhecimento suficiente para conseguir olhar e identificar algum amigo, alguém ao seu redor que esteja passando por esse momento de tristeza extrema. Nunca ninguém vai colocar um bilhetinho na testa escrito: estou prestes a me suicidar. Nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer. É silencioso. Somos nós que temos a obrigação de perceber os sinais. Dar atenção, dar um pouco de atenção para essas pessoas. Conversar, explicar, transmitir o conhecimento que agora você tem para ajudar. Ou se é algum irmão que está passando por essa situação e você sentir no coração que esse conhecimento é válido para ele, envia esse vídeo. É conhecimento. Conhecimento é algo que você nunca perde. Vai com você pro outro lado. Mesmo que você atravesse, claro, lá nos 90 anos, no momento certo, você leva todo o conhecimento com você. Pois é a única coisa que ninguém pode te tirar. Hoje, você pode a qualquer momento perder a sua casa, perder a pessoa que você ama, seu companheiro, sua companheira. Pode perder seus filhos. Pode perder tudo que você julga que é importante para você. Há a possibilidade disso acontecer. Claro que nós não desejamos. Mas a única coisa que você não perde, nem quando você faz a sua passagem, são suas experiências. São suas vivências. Foi o que você vivenciou, o que você experienciou. Essa bagagem você leva com você. Por isso que eu julgo que
todo esse conhecimento que é transmitido, não só por mim, mas por outros mestres que estão aí, de fato, interessados em transmitir a verdade, porque muitos estão também preocupados em transmitir uma falsa verdade, ainda mantendo a pessoa na ilusão, no aprisionamento, né? Mas tem muitos que estão preocupados em fazer com que você veja da forma correta, porque o conhecimento, ele é libertador. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais livre você se torna. Mais livre você se torna. Então, todo esse conhecimento que eu transmiti, ele serve também não apenas para as pessoas em condição de suicídio, mas ele serve também para as pessoas em condição de tristeza extrema. Momentos de tristeza. Em momentos em que parece que o chão some debaixo dos nossos pés e a gente pensa que não tem jeito, que as coisas não vão melhorar, que as coisas não vão... que aquele peso que você está sentindo, que você está vivenciando, não vai passar. Tem um amigo meu querido irmão Rex Thomas, que costuma dizer assim: até as uvas passam. Uvas passam. Até as uvas passam. Então tudo passa. Tudo nessa vida passa. Tudo é uma fase. Eu costumo ver essas experiências que a gente vive como se fossem uma grande escola, que não deixa de ser, né? Sempre foi. Então, você se matricula para vivenciar cada experiência. Em alguns momentos, claro, a gente hoje cada vez mais consciente do que ontem e do que antes, né? Hoje, já tendo o conhecimento que nós temos, a gente já escolhe se matricular em vivências, em experiências de amor, de alegria, de felicidade. E aí começa a se desfazer, a se distanciar daquelas experiências que não são boas, daquelas experiências de dor, de sofrimento. Claro, às vezes tem algumas experiências que nós somos forçados a vivenciar, que não depende do esforço do nosso braço ou das nossas escolhas diretamente, para a gente estar vivenciando aquelas experiências de sofrimento, né? Boa parte das experiências que a gente vive são assim. Algumas são consequências diretas de nossas escolhas, mas outras não. Outras são causadas por pessoas que estão conectadas, que estão ligadas a nós. Aí, como eu trabalho com aconselhamento de muita gente, às vezes alguns irmãos, algumas irmãs perguntam para mim assim, nesse momento, né, que eu estou transmitindo esse conhecimento. Dizem assim: irmão, e como é que a gente faz nessa situação? Eu digo: ué, se afasta. É uma escolha continuar junto, continuar perto de alguém que só faz você sofrer, que só te transmite sofrimento, dor, tristeza, chateação. Se afasta. Se afasta. Ah, é difícil. É difícil. Mas às vezes é necessário. Hoje nós estamos cada vez mais sábios. E nós somos responsáveis pela nossa sanidade mental e pela nossa frequência espiritual. Como eu disse logo há pouco, até as uvas passam. Então, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza vai passar. Vai passar. Não há nada como um novo dia, um novo raiar de sol, novas oportunidades. E tudo isso está disponível para a gente. Então a gente tem que começar a perceber isso cada vez mais com consciência e escolhermos de uma forma consciente, com o pé no chão, com a cabeça nas estrelas, escolhendo o que a gente quer viver. Porque evolução é isso. Essas provas que a gente passa na nossa vida
das dificuldades, dos relacionamentos, das tristezas, das frustrações, elas são como lições. É igual como quando você se matricula numa escola. Quando você reprova ou quando você fica de recuperação, o que acontece? Quando você fica de recuperação, logo vem uma nova oportunidade. Ou seja, vem uma nova prova para ver se você aprendeu a lição. Aí quando você não faz o dever de casa, quando você não avalia a situação, quando você não analisa e quando você não toma as decisões que são necessárias tomar, aquela aprovação volta novamente. Chega o momento de você repetir aquela prova. E como é que você vai lidar com algo que você não conseguiu resolver? Que você só fingiu que não está mais ali. Às vezes joga um monte de entulho em cima. Alguns vão distrair, né? É assim que eu costumo dizer. Aí vai distrair se jogando no álcool, se jogando nas drogas. Às vezes vai distrair assistindo coisas, bobagens, televisão, se desconectando daquilo para esquecer, porque não quer mais sofrer. Será que é a forma correta de resolver esse problema? Será que não é mais fácil parar como um verdadeiro psicólogo, avaliar sua situação e tirar as lições que você precisa tirar desse aprendizado, daquilo que você está vivendo, para que você possa fluir e seguir à frente, já preparado na certeza de quando vir novamente aquela prova, de que você vai passar por ela com sabedoria? Porque depois que você passa pela provação, ela não volta mais. Aí, tudo fica bem, tudo se encaixa, tudo flui perfeitamente. Então nós temos que prestar atenção a tudo que está sendo ensinado e sendo trazido a nós, porque são lições importantes que nos preparam para as jornadas que vêm aí à frente. Foi aquilo que eu falei, né? Quando foi dada essa nave pra gente, nosso corpinho, essa merkaba, não foi dado junto o manual de instrução para nos ensinar o que fazer e o que deixar de fazer em cada situação. Na verdade, o esquecimento do véu que nos afetou é o que torna essa escola e esse aprendizado mais intenso, mais fluídico. Fluídico que eu digo no sentido de trazer o ensinamento e o aprendizado necessário, né? Que não deixa de ser a missão dessa escola. É nos ensinar da forma como ela nos ensina. Então, que você possa olhar com carinho para todas as situações que nós estamos vivenciando. Eu usei aqui poucos exemplos, mas tudo isso que eu transmiti se encaixa em várias situações. Os problemas financeiros, as cobranças, né? Pessoas passando por situações cada vez mais delicadas, alguns sendo despejados de casa, outros se separando de seus companheiros, de suas companheiras, outros perdendo entes queridos, outros perdendo o emprego. São as várias lições que podem acontecer para nos trazer esse entendimento e essa percepção. Então que você possa usar tudo isso que eu estou transmitindo para você buscar se conectar, avaliar e analisar. São várias possibilidades de coisas que podem estar acontecendo. Eu estou triste. Eu vou analisar por que eu estou triste. Vou investigar. O que me deixou triste? O que foi que aconteceu? Peraí, foi algo que alguém me disse. Ok, vai avaliar. Qual é a melhor alternativa que você deve fazer?
Se é buscar ajustar, ajusta. Se é se afastar, se afasta. Você é o mestre de si mesmo. Mas o que é importante você saber é que todas as escolhas, elas têm que ser feitas com sabedoria, com conhecimento, com aquele olhar observador, analisando tudo, avaliando tudo ao seu redor. Eu costumo dizer que em muitos dos momentos é necessário a gente dar uma de jogador de xadrez ou de dominó. Quem não joga xadrez, fica mais fácil o entendimento visualizando um jogo de dominó. Em muitos dos momentos você precisa avaliar 2, 3, 4 jogadas à frente. Dentro do xadrez, é considerado um bom jogador aquela pessoa que tem a capacidade de enxergar 5, 6 jogadas à frente. Imagina só isso. Conseguir ali usar a mente e processar 5, 6 possibilidades de chances do que pode acontecer mais à frente. Esses são os jogadores mais hábeis. Aí tem gente que diz, irmão, mas é possível fazer essa avaliação? Basta treinar, isso é treino. Então, se hoje você não tem o costume de treinar, avaliar e analisar as possibilidades do que podem acontecer com as escolhas que você está fazendo, começa a ganhar essa percepção de começar a treinar isso. Aí, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é você escolher fazer algo de errado, mas consciente que você sabe que é errado. Porque às vezes a gente faz isso, né? Quem nunca fez isso? Sabe que é errado, sabe que vai dar ruim, mas mesmo assim a gente escolhe. Às vezes acontece, né? Quase sempre acontece. São experiências, você está se matriculando numa experiência que pode te trazer, naquele momento ali, uma situação de dor. Aí tem que ter a percepção para conseguir analisar e avaliar todas essas coisas com sabedoria, com paciência, com fé e com alegria. Irmão, como é que eu vou conseguir me manter alegre se eu estou triste? Tudo passa. Tudo passa. Até as uvas passam. Então, no momento certo, a alegria vai surgir. No momento certo, aquele lindo dia de sol vai surgir. E aquela tristeza que afagava, que machucava, que doía, vai mudar. E vai dar espaço para o ser de luz que você é, lindo, cheio de sabedoria, cheio de habilidade, cheio de conhecimento. E aí a luz que existe dentro de você vai cada vez mais brilhar, com mais alegria, com mais intensidade. Que foi isso que nós viemos fazer aqui nesse planeta. Ser luz, ser amor, ser paciência, benevolência, compaixão, união. Foi o que nós viemos fazer. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, Jesus, Sananda. Então, que Mãe Maria possa envolver toda a sua energia de proteção e amparo sobre você, sobre seus filhos, sobre seu companheiro, sua companheira, sobre seu lar, sobre sua casa, sobre as pessoas que você ama, sobre as pessoas que te entristecem também. Que todos nós possamos ser envolvidos nessa energia do amor, da alegria, da compaixão, da união, da amizade, da benevolência. Que cada vez mais
o amor seja a frequência que predomina no seu ser e no meu, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser amor, cada vez mais, como a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Que a fonte criadora nos abençoe e nos dê a paciência para fazermos as escolhas certas que nos conduzam para caminhos de luz, para caminhos de alegria, de felicidade e de prosperidade. Isso é a contribuição calorosa e generosa do seu irmão Gleides de Paula e de toda a família do Projeto Ascensão Planetária. Logo, logo nós estamos de volta com outros vídeos e eu vou trazer o relato de como foi a viagem nessa terra linda que é o Peru, trazendo mais informações para todos vocês. Essa semana nós vamos ter a cura arcturiana e eu conto com você. Um abraço de luz, gratidão e namastê. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.